Boa tarde a todos e todas. Eu sou Sandra Araújo. Faz tempo que eu não gravo uma live e hoje, quando eu recebi do Clube do Livro esse livro Mente Saudável e Vida Serena, eu resolvi fazer uma live do primeiro texto que eu encontrei aqui para aplacar esse retorno. E tenho uma ideia de continuar a fazer a live com todos os textos desse livro, em homenagem nada mais nada menos que a Chico Xavier. Para aqueles que são espíritas ou não espíritas, todos já ouviram falar em Francisco Cândido Xavier, o conhecido Chico Xavier, que é um grande representante humano a respeito de saúde e bem-estar, onde ele soube tratar muito bem o próximo, mesmo com sua humildade e falta de conhecimento de determinados conceitos que nos leva a perceber que não fazem falta para que sejamos honestos e humildes. Vamos lá. O título é Chico Xavier e a Faculdade da Alma, né? Eu mostrando assim não tem sentido, porque quando você grava o vídeo e mostra um livro, as palavras aparecem de trás para frente. Mas não tem problema. Vamos lá. Jovem morto por afogamento em Americana se comunica em gíria com amigos e familiares. Bem, vale a pena eu, antes de começar o texto, eu comentar sobre essa pequena oração, né? Ele se comunica. Como? As pessoas que não conhecem a doutrina espírita vão ficar sem entender como uma pessoa que já morreu tem condições de se comunicar com quem está vivo. Isso acontece na doutrina espírita e em outras religiões, mas o foco aqui é a doutrina espírita. Existe um dom que as pessoas possuem, que se chama mediunidade, onde esta mediunidade ela tem vários tipos. E um deles é a psicografia, que é um desses dons que Chico Xavier possui. Todo mundo que já assistiu alguma coisa sobre Chico Xavier tem esse conhecimento de que ele tinha vários dons mediúnicos. E a psicografia é nada mais nada menos que um espírito desencarnado que se aproxima do encarnado com a mediunidade e se utiliza dele para falar. Às vezes ele aparece e também, nesse caso aqui, para não me alongar muito e não fugir do texto, para psicografar usando as mãos do mestre, né? Do médium, que não deixa de ser mestre. Ainda mais o nosso Chico Xavier. Então vamos lá. Chico Xavier, nascido no seio de uma família humilde, era filho de João Cândido Xavier, um modesto vendedor de bilhetes de loteria, e de Maria João de Deus, uma dona de casa católica e piedosa. Então, vamos perceber logo aqui nesse parágrafo que ele nasceu num terreno católico com conceitos e características totalmente diferentes da doutrina espírita na qual ele convivia. Segundo alguns biógrafos, a mediunidade de Chico teria se manifestado pela primeira vez aos 4 anos de idade, quando ele respondeu ao pai sobre ciências, durante conversa com uma senhora sobre gravidez. Imagine, uma criança com 4 anos conversar sobre gravidez, sem ter nem entrado na escola, ele não tinha nem noção do que seria gravidez, né? Ele dizia ver e ouvir os espíritos e conversar com eles. Olha o que eu falei da mediunidade. Ver, ele via, né? Ele tinha evidência. Ouvir, ele também tinha a mediunidade da audiência. E conversava com eles. Eu, Sandra,
Eu vejo os espíritos e os escuto também, mas é apenas de vez em quando. Mas Chico Xavier não. Chico, pelo que se percebe, né, da história dele, eu tenho pretensão aqui de fazer outras lives comentando textos, ou por que não, a biografia de Chico, para que aquelas pessoas que não sejam espíritas possam acessar meu Instagram, meu Face, minhas redes sociais, meu YouTube, e conhecer um pouco mais do tão adorado e conhecido, conclamado Chico Xavier. Vamos lá. No livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, a senhora Deise conta-nos o que lhe sucedeu ao ver o Chico pela primeira vez quando visitavam Belo Horizonte. Tínhamos uma vontade imensa de conhecê-lo, mas achamos isso tão impossível que nada tentamos para ir a Pedro Leopoldo. Mas, uma noite, às vésperas de regressarmos ao Rio, quando Lauro Pastor acabara a sua conferência, finalizando a semana do livro espírita, é que vimos o grande médium sentado junto aos que compunham a mesa da magnânima sessão. Quando tudo terminou, espontaneamente, veio ao nosso encontro Chico, numa atitude tão simples e tão fraterna, como se nos conhecesse há anos. Olha para mim e pronuncia meu nome, Dona Daisy, né? Delicadamente, corrijo-lhe a pronúncia, verificando que nada sabe de inglês. Ora, não há de convir que Chico Xavier, ele cursou até o primário, e naquela época, acredito eu, que ele não estudou a língua inglesa. Então, realmente, ele não sabia inglês. E ele, natural e humildemente, justifica-se. Chico tinha sempre uma saída com classe e humildade para as suas falhas. Ele diz, é que estou lendo o seu nome como ele é escrito. E é verdade, né? Há de convir que é verdade. Mais tarde, verificamos que, de fato, olhando as pessoas, lê seus nomes. Na sessão do Luiz Gonzaga, chegam irmãos que passaram anos sem vê-lo, e ele, Chico, lhe pronuncia os nomes, particulariza casos, como aconteceu com o cadete Uliceia, a quem só viu uma vez. Decorridos 3 anos, quando o viu entre muitos, citou-lhe o nome, o que o surpreendeu e encantou o jovem militar espírita. Mas o fato relatado no livro Jovens no Além é mais surpreendente, com diversas mensagens do espírito já aí presente que desencarnou em Americana, aquele que eu li lá no início, que morreu afogado, né? Falando em gíria com o velho médium Chico Xavier em cartas endereçadas aos seus familiares. Vamos lembrar que aqui ele aparece em forma de psicografia, que é um dos tipos de mediunidade. Outra hora eu poderia até fazer uma live falando a respeito da mediunidade para que vocês possam conhecer melhor a doutrina espírita. E passe a perceber que mesmo que vocês não se adeptem, não acreditem nos conceitos espíritas, pelo menos respeite, que é o que deve ser feito hoje em dia para cada um. A gente está vendo por aí no jornal constantemente a falta de respeito à religião do outro. E isso não é admissível em pleno século XXI. Olhe só o que o jovem diz a Chico Xavier. Vocês não me veem, claro, né? Mas nunca fui Jair presente, como agora estou presente. Ele brinca com o próprio sobrenome presente. Ele então diz que, quando estava encarnado, ele era uma pessoa ausente e não presente. Apenas presente para um abraço no rancho. Como é que é? E o Sérgio? Não me leve a mal, se escrevi hoje um tanto adoidado. Deus é Pai de nós todos e sabe
que as palavras são roupas do coração e o coração está quente do carinho e gratidão a vocês e por vocês todos. Então, olhe que coisa mais linda que ele acabou de dizer, né? As palavras são roupas do coração. Da mesma forma que esse vestido é roupa desse corpo encarnado, do personagem Sandra, as palavras são roupas do coração. O que ele quis dizer com isso? Essa metáfora, né? Porque nós sabemos que o coração é um órgão interno e não veste roupa. Quem veste roupa somos nós. Mas ele quis dizer que as palavras são roupas do coração no sentido de que, se você usar palavras agradáveis, o seu coração vai se sentir agradável. Se você usar palavras ásperas, o seu coração vai sentir aquela dor e aquela angústia da aspereza que foi falada por você ou de alguém para você. E isso nós, inclusive eu, Sandra, fazemos isso constantemente sem nos darmos conta, porque nos distanciamos da atenção plena. E falando sobre a vida espiritual e a morte na Terra, confirmou. Acreditemos ou não, existe. Porque às vezes você não acredita em um determinado conceito, mas não quer dizer que esse conceito não exista. Isso é fato. Olha como ele diz, a vida está caminhando e o trem da mudança despeja caras e amizades aqui todos os dias. Desejo a todos vocês muita saúde e alegria, paz e vida longa, encarnada, né? Que a vida só morre o corpo. Cultivemos o amor, aquele bom amor que melhora a gente, sem complicar ninguém. Ele foi aprender isso depois que desencarnou. E queiram-me bem, que eu estou cada vez mais vidrado em vocês. Ele usa gíria, né? Gama pura. Tanto a família presente como os amigos e estudantes da Unicamp reconheceram nas mensagens o jovem Jair presente, que retornou da morte para dar seu recado pelo generoso médium Chico Xavier. E assim acabou o primeiro capítulo, né? Vamos botar assim, desse tão magnífico livro, Mente Saudável, Vida Serena. Que lição nós podemos aprender nesse pequeno texto para que possamos encerrar essa pequena live? Nós podemos aprender que devemos aproveitar a nossa vida encarnada, fazendo sempre o bem, distribuindo, dando e, por que não, recebendo amor. Não que você vá dar amor querendo algo em troca, porque isso não é caridade. A caridade é você dar sem querer receber. Mas, quando estamos encarnados, às vezes a prepotência e o orgulho, elas nos conduzem a caminhos tenebrosos, como aconteceu, né, naquela história do Chapeuzinho Vermelho, que tinha dois caminhos, o mais longo e o mais curto. E ela escolheu o caminho justamente em que o lobo estava. E eu uso esse pequeno conto para mostrar quanto a fragilidade humana ainda está presente em nós. Porque Chapeuzinho Vermelho, quando ela foi por esse caminho onde o lobo se encontrava, a mãe e a vovó sempre advertiam ela que tivesse cuidado com o lobo. Mas ela achou, né, toda convencida, que aquele caminho seria o melhor. E aí se deu mal. Acredito que foi o caminho mais curto. E muitas vezes nós queremos encurtar os nossos caminhos. Queremos, às vezes, subir na vida prejudicando e pisando, maltratando alguém. Sobe, mas depois cai. Porque ninguém tem a vitória utilizando a exploração do outro. Olha aí o que é que está acontecendo atualmente. Muitos casos de trabalho escravo domésticos e em áreas rurais estão sendo descobertos. Como então essas pessoas que estão sendo exploradas deveriam estar vivendo totalmente contra
o título desse livro, né? Mente saudável e vida serena. Pelo contrário, estão vivendo vidas amargas e duras, mas nós aqui presentes precisamos imediatamente mudar o nosso rumo e agir, conforme disse o jovem presente, né? Jair Presente, que disse o que aqui? As palavras são roupas do coração. E o coração está quente de carinho e gratidão a vocês e por vocês todos. Então, o nosso coração, ele precisa realmente usar roupas que distribuam amor, fraternidade, lealdade, compaixão. E digo mais, essas palavras não só estão sendo dirigidas a vocês que estão me escutando. Essas palavras também estão sendo dirigidas a mim, porque em momentos de estresse e aborrecimento, ou muitas vezes por achar que não merecemos determinadas provações na vida, a gente age com o próximo com muita aspereza, rigor, e dizemos verdades para o outro que são as verdades, muitas vezes, que nós é que precisávamos ouvir do outro e não dizermos para ele. Quantas vezes magoamos as pessoas que amamos por estarmos chateados e aborrecidos com ela por alguma atitude que ela tenha tomado ou alguma palavra que ela tenha nos dito e ainda assim nós magoamos e ofendemos o outro. Então, deixo aqui essas palavras, que elas possam confortá-los. E logo, logo eu vou gravar o segundo vídeo a respeito do segundo texto desse livro, que eu estou pretendendo comentá-lo, todos os capítulos, em forma de conversa como esta. Obrigada. Namastê.